Olá, graça e paz. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto de 2023. Estamos juntos para a leitura do devocional, confiando em Deus dia a dia da Joyce Meyer. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Nós queremos pedir ao Senhor, neste momento, que o Senhor abra o nosso entendimento para ouvir a Tua palavra, para que ela venha gerar fruto de arrependimento em nós, para que sejamos pessoas direcionadas pelo Senhor, Pai. Já te agradecemos, Espírito Santo, porque nós amamos te ouvir e ouvir o teu direcionamento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema é Não tema, vá em frente. Romanos 8,31 diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos aprender a lidar com o medo antes que ele vá longe demais, porque ele nunca desaparecerá completamente. Sentir medo faz parte de estar vivo. Podemos sentir medo quando estamos fazendo alguma coisa que nunca fizemos antes, ou quando os obstáculos parecem insuperáveis, ou quando não temos ajuda a qual naturalmente sentimos que precisamos. Nada disso significa que somos covardes, quer dizer que somos humanos. Só podemos ser covardes quando permitimos que os nossos medos ditem os nossos atos ou decisões em vez de seguir o nosso coração e de fazer o que sabemos que é certo para nós. Precisamos aceitar o fato de que o medo nunca desaparecerá completamente, mas também sabemos que podemos viver com ousadia e corajosamente, porque Deus nos disse que Ele está sempre conosco. Por causa desse conhecimento, podemos optar por ignorar o medo que sentimos. Não há problema em sentir medo, há problema em agir com base nesse sentimento. A palavra medo, ela significa fugir ou correr de algo. E ela faz com que queiramos fugir do que Deus quer que nós enfrentamos. A única atitude aceitável a um cristão com relação ao medo é: não temerei. Não recue de nada por causa do medo. Você pode estar prosseguindo com alguma coisa que sente que Deus lhe disse para fazer. Então, alguma coisa acontece para fazer parecer que isso não está funcionando ou que as pessoas não estão a favor disso. Você percebe que se fizer o que Deus quer que você faça, você pode se arriscar a perder alguns amigos, alguns recursos ou a sua reputação. Quando você sente medo, o primeiro impulso é recuar, não é mesmo? Deus sabe disso e é por isso que Ele diz: não tema. E quando nos diz para não temermos, o que Deus quer dizer é que não importa como você se sinta, continue colocando um pé na frente e o outro, um pé na frente do outro e fazendo o que acredita que Ele disse que é para fazer, porque essa é a única maneira de derrotar o medo e progredir. Confie nele. Confie mais na palavra de Deus do que nas mentiras do diabo e continue progredindo. Então hoje esse devocional está falando para nós não temermos, mas irmos em frente. Então, uma continuação daquele devocional que nós fizemos ontem, e que ele falava também a respeito do medo, a respeito de nós vencermos o medo, né? Se anteciparmos ao medo. E ontem nós falamos sobre o medo. Ele é uma emoção e sempre a gente vai sentir medo, que o medo é natural. E hoje veio essa palavra totalmente de encontro àquilo que nós falamos ontem. Então hoje a Joyce fala que se Deus é por nós, né, quem será contra nós? Quem vai ser contra nós, né? Então o inimigo, ele sempre vai lançar situações para nos parar, para trazer medo. E o medo, ele vai vir na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então nós temos que ser rápidos e entender se esse pensamento é meu, se é de Deus ou se é do inimigo, né? Que é algo da minha cabeça, é algo que o inimigo está tentando trazer para me impedir de alcançar aquilo que Deus tem. A palavra de Deus, no livro, eu quero citar para vocês aqui um versículo muito conhecido de 2 Timóteo 1,7, que diz assim, ó: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Essa palavra, quando fala Deus não nos deu espírito de temor, ou em algumas versões espírito de medo, a palavra espírito, ela está escrito em minúscula, porque não está se referindo ao Espírito de Deus, mas está se referindo à palavra espírito de temor. E esse espírito de temor, essa palavra espírito,
ela tem uma origem grega e ela significa alma. Ela vem da palavra alma. E a alma, a gente sabe que é o depósito dos nossos desejos, emoções, sentimentos, né? Então, traduzindo, né, trazendo para a origem dessa palavra, diz que Deus não nos deu uma alma com medo. Deus não nos deu uma alma de medo. Então, Deus não nos deu uma emoção de medo potencializada. Deus não criou, não nos trouxe para essa emoção do medo paralisante. Então, Deus não nos deu uma alma com medo. O medo, ele é apenas, como nós falamos ontem, uma emoção sentida naturalmente por todas as pessoas. Mas Deus não nos deu um espírito de medo em que ele age paralisando as nossas vidas. Deus não nos deu a nossa alma cheia de medo. O medo, ele faz parte de algo que é novo, que você vai ver, que você talvez tenha um receio, mas não que o Senhor nos deu esse espírito, ele nos deu de fortaleza, de amor e moderação. Então, o espírito de medo, a palavra, né, o espírito de temor ou a pneuma, a alma, Deus não nos deu uma alma com medo, porque o que acontece? Nós não podemos deixar com que o medo domine as nossas emoções. O medo vai vir, é natural que ele venha, mas nós não podemos nos deixar paralisar por ele. O primeiro impulso quando nós temos o medo é de recuar, não é de avançar. Quando você vê algo perigoso na sua frente, que você está passando por algum lugar, você recua, você quer voltar para trás, você quer, né, olhar e falar, não, eu não vou avançar, não vou conseguir, porque isso é muito perigoso, isso é difícil. Mas quando Deus nos direciona, ele diz para nós, não temas. Não tenha medo, vá em frente. E me vem muito a mensagem a respeito de Moisés mediante o Mar Vermelho. Ele com aquele exército de pessoas, né, com aquele povo todo de Israel, né, levando para a Terra Prometida, aquele povo no Egito, no deserto, e Faraó vem atrás. A única opção que eles tinham era avançar, era enfrentar. E aí o medo com certeza deve ter vindo no coração de Moisés. E se o mar não se abrir? Não é nem pelo mar se abrir, mas assim, o que vai acontecer agora? É o medo do desconhecido, que é natural em todos nós. Eu vou, mas dá aquela insegurança. E Moisés, o que o Senhor falou para ele? Fale ao povo que marche. E ele continuou marchando e viu o milagre de Deus. Então, quando todo o povo passou, o mar se fechou e o povo, né, de Faraó veio atrás deles, os carros, né, de Faraó com os seus homens estavam atrás dele e vieram e foram, né, envolvidos pelo mar. O mar se fechou e ali eles venceram o exército de Faraó, né? Porque eles acreditaram. Com certeza veio aquele receio, veio aquele susto, e agora o que eu faço? Mas continue. Quando Deus te dá uma palavra, continue. Mesmo que venha o medo, você vence o medo. Não tem como a gente ir com medo, porque o medo ele acaba paralisando. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, a única maneira de derrotar o medo é prosseguir, porque quando nós passamos pela situação, vemos que não era tão grandioso aquele medo que nós sentíamos, né? Então confie mais na palavra de Deus do que nas mentiras do inimigo e continue progredindo. E quando o medo vier, você pode dizer, medo, eu estou te vendo, eu estou te sentindo, mas eu não vou fazer aquilo que você tem me pedido, eu vou fazer aquilo que o Senhor disse que é para eu fazer, para que você não venha ser paralisado pelo medo. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é por nós. E quando o Senhor é por nós, nada e ninguém pode ser contra nós. Nos dá essa consciência, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Pai, a aprender e nos ajude, nos ensine a lidar com o medo, que nós possamos aprender a lidar com o medo antes que ele vá longe demais e antes que ele nos paralise, mas que nós venhamos entender que o Senhor não nos deu essa alma cheia de medo, essa alma com esse sentimento de medo. O Senhor nos deu uma emoção do medo, que é natural dentro do ser humano, mas que nós temos todo o poder de não deixar com que o medo nos paralise, a fim de nos impedir aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu favor e por nos ensinar, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe você e fiquem na paz.